Capítulo 66 Berço. Yá olhou fixamente para o homem na foto, absorta em pensamentos. Após recebermos o pedido de ajuda, partimos 2 dias depois para reunir as informações relevantes, disse ela. O nome completo de Madame Police é Police de Roquefort, não é? Ela fez uma pausa antes de continuar. Investigamos a família Roquefort em Dariege e não encontramos nenhum vestígio de Police. Em Intis, uma mulher podia optar por manter seu nome de solteira após o casamento. Se houvesse um Di em seu nome, significava que ela havia sido nobre. O significado de Di em Intis era Di, e o sobrenome que o acompanhava indicava o feudo da época. Leon. Lumian ficou surpreso. Ele sabia que havia algo de errado com Madame Poalis, mas não esperava que sua identidade fosse falsa. Ian assentiu com a cabeça. Em Dariege, Roquefort é uma família grande com muitos membros, incluindo um senador provincial. Estávamos com pressa e não tivemos tempo para conduzir uma investigação mais detalhada. Só pudemos confirmar que não existia ninguém chamado Poalis, mas que um homem chamado Pulit estava desaparecido há mais de um ano. Pulit, perguntou Lumian. Qual é a relação dele com Madame Poalis? Eles se parecem. Ian balançou a cabeça. Sem informações suficientes, é impossível fazer uma suposição. O que sabemos é que Pulit de Roquefort era um dandy popular em Trier e teve muitos filhos ilegítimos. Muitas pessoas odiavam e detestavam. Talvez seja por isso que ele não teve escolha a não ser partir ou foi forçado a partir de Dariege. Dandismo. Lumião não estava familiarizado com o termo. Aurora assinava revistas e jornais voltados para mulheres ou focados em assuntos nacionais. Havia alguns materiais sobre o sobrenatural, mas nenhum relacionado a temas masculinos. Leah deu uma risadinha. Resumindo, é um Casanova que se veste com elegância, fala com desenvoltura e age com naturalidade. Lumian suspirou e zumbou. O povo de Trier sabe mesmo como viver a vida. Eles organizam seus assuntos em forma de pensamento, doutrina e tendência. Quando se tratava de trapaça, os Triers estavam na vanguarda. O padre. Diante dos Triers, ele ainda era uma criança. No último ano, Trier construiu inúmeras galerias, comentou Aurore enquanto tomava um gole de seu chá preto marquês, contando a Madame Poalis, Nazelle e as outras as últimas tendências de sua residência subterrânea de 2 andares. O que é uma galeria comercial? É uma rua coberta com teto de vidro e piso de mármore. Lojas elegantes e deslumbrantes alinham-se em ambos os lados. Durante o dia, a luz filtra-se por cima e, à noite, candeeiros a gás iluminam a área. A entrada de carruagens é proibida. A galeria mais famosa chama-se Galeria da Ópera. Madame Poalis, segurando uma xícara de porcelana branca cheia de chá preto, observava Aurore com seus brilhantes olhos castanhos, escutando atentamente com um sorriso. Isso parece algo que eu preciso ver na Zelle, suspirou, imaginando a elegância, a moda, a limpeza e a luminosidade da galeria. O conhecimento que Aurore tinha das últimas tendências da Intis foi o principal motivo pelo qual eles aceitaram o convite para o chá da tarde. Após um breve bate-papo, a conversa se voltou para o trabalho e os relacionamentos de Aurore. O amor é simplesmente insondável e esquivo, refletiu Madame Poalis em voz alta. Então, é por isso que você se apaixona por tantos homens ao mesmo tempo? Aurore não pôde deixar de criticar internamente. Madame Poalis olhou para ela com um leve sorriso e suspirou. Às vezes fico com tanta raiva por causa dos erros dele. Queria poder matá-lo e condená-lo à morte, mas quando ele está realmente à beira da morte, não consigo evitar salvá-lo e me recuso a contar a verdade. Talvez isso seja amor. No quarto principal da residência do administrador, Madame Poalis pode ter se apaixonado por Pulit, um adepto do dandismo, e se envolvido em um relacionamento proibido, o que resultou em seu desprezo pela família. Ela então teve que se casar com alguém e usar as conexões de sua família para garantir a posição administrativa em Cordu para ele. Lumian deduziu isso com base nas histórias e peças teatrais escritas por sua irmã. Isso explicava porque a posição do administrador Belst na família era relativamente baixa. Talvez, respondeu Rian simplesmente. Continue procurando, mas não tente abrir o cofre nem nada que possa disparar o alarme. Lumian e seus companheiros se dispersaram imediatamente e procuraram em outro lugar. Apesar da habilidade do caçador em observar vestígios sutis, Lumian ainda não encontrou nada. O mesmo aconteceu com Leah e as outras. Eles não tiveram outra escolha senão se dirigir ao local de estudo e procurar pacientemente. Com o passar do tempo, os 4 chegaram ao final do corredor, onde uma sala fechada ficava em frente a um solário aberto. Ao lado, havia uma escada que levava a uma das torres. Ian, que havia terminado de vasculhar o solário, virou-se para Leah.
Yá tocou o pequeno sino de prata pendurado em seu véu, murmurando para si mesma enquanto caminhava em direção à porta de madeira bem fechada. Desta vez, os 4 sinos não tocaram. Yá soltou um suspiro de alívio e empurrou delicadamente a porta de madeira, abrindo-a. Era um quarto vazio com um berço de balanço no meio. O berço era de madeira marrom e estava instalado dentro de uma estrutura de madeira. Estava coberto com um pano de algodão limpo, porém um pouco gasto, que mostrava sinais de uso. O berço estava vazio. Este era o quarto onde os 2 filhos de Madame Polis haviam dormido. Além da cama, não havia brinquedos no cômodo. Espalhados pelo chão, havia trigo, cevada, arroz, centeio e outras plantas, o que dava ao lugar um aspecto bastante estranho. Além disso, essas plantas estavam bem conservadas, como se tivessem sido trazidas há poucos dias. O corpo de Valentine brilhava quando ele entrou na sala e começou a circular ao redor dela. Logo em seguida, ele voltou para a porta e balançou a cabeça negativamente para Rian e Leá. Não existe aura maligna. Certo. Leá olhou para Lumian. Vamos para a torre agora? Lumian sempre teve curiosidade pelas 2 torres do castelo. Ele nunca imaginou que teria a chance de visitá-las hoje. Valentine saiu do estranho quarto de bebê. Rian agarrou a maçaneta e planejou fechar a porta de madeira e restaurá-la ao seu estado original. Nesse instante, o olhar de Lumian se voltou para dentro. O berço de madeira marrom balançava suavemente, mas as janelas bem fechadas do quarto e do solário em frente, com seus painéis de vidro do chão ao teto, não deixavam nenhuma brisa entrar no corredor. O que as pupilas de Lumian dilataram. Leá percebeu seu desconforto e se virou para olhar. O berço continuava a balançar como se um bebê invisível estivesse envolto em suas faixas. Leá levou a mão à glabela, como se tentasse aliviar o cansaço dos olhos. Ela se preparou para ativar sua visão espiritual e ver o que havia dentro do berço. De repente, os 4 sininhos de prata em seu véu e botas tilintaram como se fossem explodir. O rosto de Rian congelou enquanto ele gritava: "Saiam daqui!" Dito isso, ele correu para o solário, atravessando as janelas que iam do chão ao teto numa tentativa de criar uma rota de fuga do castelo. Plan. Um baque surdo ecoou pela sala quando Rian bateu nas janelas, mas não se ouviu o som de vidro quebrando. Os rostos transparentes de crianças pequenas apareceram na fileira de janelas, algumas delas meros bebês com rostos pálidos e inexplicavelmente aterrorizantes. Quando Rian esbarrou neles, eles abriram a boca em uníssono e soltaram um lamento assombroso. Seus gritos ecoavam pelo terceiro andar do castelo, lançando uma atmosfera sinistra sobre toda a área. As paredes e os vidros estavam adornados com os rostos translúcidos de crianças, algumas chorando enquanto outras encaravam Lumian, Leá, Valentine e Rian com um olhar vago. Lumian estremeceu de medo ao sentir os olhares frios deles sobre si. De repente, o corpo de Valentine foi envolvido por uma luz dourada escura, que rapidamente se espalhou, envolvendo Lumian, Leá e ele próprio. Uma sensação de calor se espalhou pelo corpo de Lumian, dissipando seu medo e o preenchendo de coragem. Ele desembainhou seu machado negro como ferro com uma confiança recém-adquirida. Entretanto, Rian parecia ter crescido e se tornado mais imponente. Raios de luz semelhantes à aurora o cercavam, coalescendo em uma armadura prateada que cobria todo o corpo e em uma enorme espada larga de luz. Com um golpe poderoso, Rian atingiu as janelas que iam do chão ao teto, dispersando os rostos pálidos das crianças em fumaça enquanto elas gritavam. Mas o vidro não quebrou, e mais rostos apareceram, seus gritos estridentes atormentando Lumian e seus companheiros. Quem se atreve a invadir o castelo? A voz de uma mulher ecoou pelos corredores. Quase imediatamente, Lumian avistou uma figura do outro lado do corredor, parada no segundo andar. Era uma mulher de meia idade, com cabelos e olhos castanhos. Era bastante bonita e sem rugas. Era a parteira que ajudara no parto de Luilun. Em sua mão, ela segurava uma tesoura enorme capaz de decapitar uma pessoa enquanto vestia um vestido branco acinzentado. Era como se tivesse acabado de voltar de uma poda no jardim. Ela lançou um olhar fulminante para Lumian e seus companheiros e falou com uma voz grave e ameaçadora. Você merece morrer. Na morada subterrânea de 2 andares, Madame Poali sobressaltou-se subitamente e sua expressão facial mudou. Ela colocou delicadamente a xícara de porcelana sobre a mesa e sorriu para Aurore. Peço desculpas. Acabei de me lembrar de um assunto urgente que exige minha atenção imediata em casa. Aurore ficou chocada. Polis levantou-se do assento, com uma expressão de profundo arrependimento. Eu pretendia ficar para conversar sobre seu trabalho e sua bela e comovente representação do amor.
Aurore respondeu prontamente: Por favor, você é mais do que bem-vindo. Infelizmente, não posso. Madame Boalis balançou a cabeça. Isso diz respeito aos meus filhos. 67 feitiços malignos. Valentine avistou a mulher com o vestido branco acinzentado. Seus olhos se encheram de ódio enquanto ele estendia os braços como se estivesse abraçando o sol. Um feixe de luz ofuscante desceu do céu e atingiu o alvo, empunhando a enorme tesoura. Em um instante, tudo ao redor se iluminou. Os rostos transparentes nas paredes e no vidro desapareceram antes mesmo que pudessem gritar. O corpo da mulher claramente pegou fogo e estava evaporando, mas então desapareceu repentinamente. Lumian achou aquela cena estranhamente familiar. O monstro com orifícios na boca havia exibido um comportamento semelhante quando ele o estava caçando. Invisibilidade. A mulher talvez não tivesse se escondido, mas certamente não estava morta. Portanto, Lumian não sentiu nenhum alívio. Em vez disso, aproximou-se de Rian, que agora o encarava de cima. Rian, coberto por uma armadura prateada e empunhando uma espada larga de luz, era a pessoa em quem Lumian mais confiava entre os presentes. Era evidente que Rian se destacava em combate. Leia estava parada ali quando, de repente, o rosto de uma criança pálida surgiu na parede atrás dela, transformando-se na mulher com o vestido branco acinzentado. A enorme tesoura da mulher apertou o pescoço de Leá. Caixa dura. A cabeça de Leá pendeu, mas nenhum sangue jorrou. Seu corpo e cabeça encolheram e afinaram rapidamente, transformando-se em uma efígie de papel esfarrapada que pousou suavemente no chão. Não muito longe dali, sua silhueta, vestida com um vestido plissado de cachemire, se delineava. Com um estrondo, Rian, com o rosto oculto por uma viseira prateada, ergueu a espada da Aurora e caminhou em direção ao local onde Leá estivera, brandindo a arma diagonalmente contra a mulher. A mulher brandiu a tesoura numa tentativa de bloquear o ataque, mas foi empurrada contra a parede pela força do golpe. Sua forma desapareceu mais uma vez. Enquanto Valentine, vestido com um fino casaco de tweed azul, permanecia de costas, a mulher repentinamente substituiu o semblante inchado e pálido. Ela se inclinou para a frente e golpeou a nuca de Valentine. Cuidado! Gritou-lhe assim que avistou a mulher, alertando sua companheira. Valentine bufou e cruzou os braços. Chamas douradas e ilusórias irromperam do vazio ao seu redor, entrelaçando-se e transformando o corredor em um oceano pulsante com o brilho do sol. A mulher estremeceu de dor enquanto seu corpo era consumido pelas intensas chamas. Ela recuou para o interior das paredes, voltando a exibir o rosto inchado e pálido. O rosto translúcido derreteu instantaneamente em tênues fios de gás negro dentro das chamas douradas e ilusórias, antes de se dissipar. Clã. A espada da Aurora de Rian atingiu o mesmo ponto novamente, fazendo o castelo inteiro tremer. Apesar de seus esforços, ele ainda chegou um passo tarde demais para impedir a mulher. Lumian rapidamente compreendeu a gravidade da situação. A mulher que dera à luz Lui Lung estava ligada aos rostos transparentes de crianças na parede e no vidro. Ela não só podia se transformar em uma delas, como também podia se transformar em um fantasma, esquivando-se de ataques e repelindo danos. Em outras palavras, ela podia atacar de qualquer parede ou vidro no terceiro andar do castelo a qualquer momento, e os contra-ataques de Rian e dos outros eram ineficazes. Ao perceber isso, Lumian imediatamente se afastou das janelas que iam do chão ao teto e das paredes ao redor e caminhou até o centro do solário. Naquele instante, rostos fantasmagóricos apareceram no chão e no teto. A mulher surgiu subitamente de trás dos pés de Lumian e rapidamente estendeu a tesoura em direção à sua coxa. O coração de Lumian disparou com uma sensação de perigo. Sem se preocupar em confirmar de onde vinha o ataque, ele saltou no ar e desviou para o lado. Apesar de seus esforços, ele ainda estava meio segundo atrasado. Um corte profundo se abriu na parte inferior de sua coxa e o sangue jorrou imediatamente. Assim que as gotas de sangue tocaram o chão, a mulher, que havia trocado de lugar, apontou para elas e elas se condensaram em uma figura fina da cor do sangue. Sem hesitar, a figura cor de sangue virou-se para Lumian, que havia se reclinado na poltrona, e saltou sobre ele, alimentando-se de seu sangue e ficando mais forte a cada gota. Ao mesmo tempo, Lumian suportava uma dor intensa e sentia seu sangue correndo descontroladamente. Quase que instantaneamente, Rian entrou na conversa. No ar, ele ergueu a espada larga de luz e golpeou a figura cor de sangue, prendendo-a ao chão e despedaçando-a junto com os rostos transparentes ao seu redor. Yá deu uma cambalhota para o lado de Lumian e pressionou a mão direita sobre o ferimento na coxa dele.
À surpresa de Lumian, a ferida moveu-se magicamente acompanhando a palma da mão direita de Liá até chegar à lateral de sua panturrilha, que não era rica em vasos sanguíneos. O sangramento diminuiu imediatamente. A mulher surgiu subitamente do teto. Seus olhos castanhos ardiam com uma vitalidade intensa. O sangue que escorria da panturrilha de Lumian se incendiou, produzindo uma chama brilhante que lembrava o sol da primavera. Ela se espalhou rapidamente pela ferida e pelos vasos sanguíneos de seu corpo. Naquele instante, Lumian sentiu sua vida se esvaindo rapidamente. Com um estalo, Rian cravou no chão a espada larga de duas mãos, condensada a partir da luz. A seu redor, na área onde Lumian e Eliá estavam, raios de luz semelhantes à aurora apareceram, preenchendo todo o espaço. À luz da manhã, as figuras restantes, de cor sangue, derreteram rapidamente e as chamas brilhantes e belas na panturrilha de Lumian se extinguiram depressa. A segunda queimadura selou seus ferimentos, estancando o sangramento. Ian desembainhou sua espada larga e bradou com uma voz profunda e imponente: "Este ambiente é inadequado. Devemos partir imediatamente." O que ele realmente queria dizer era que a mulher não era tão poderosa quanto aparentava. Ela era quase invencível e impossível de ser atingida devido às condições únicas do terceiro andar do castelo, que aumentavam muito suas habilidades. Sem esperar que seus companheiros reagissem, Ian partiu para cima da mulher. Embora ainda fosse um pouco mais lento que sua oponente, que podia se mover com a ajuda de rostos translúcidos, ele não poupou esforços e atacou com golpes poderosos, cortes diagonais e estocadas. Ele forçou sua adversária a um estado constante de movimento, obrigando-a a mudar de posição continuamente após cada ataque. Juntamente com a luz sagrada invocada por Valentine e as chamas douradas que ele conjurou, os dois conseguiram subjugar temporariamente a mulher, impedindo assim que Leá e Lumian fossem feridas. Aproveitando a oportunidade, Leá saltou para a poltrona e correu de um lado para o outro no sofá, nas mesas, nas cadeiras reclináveis e nos objetos de decoração, tomando cuidado para não tocar o chão. Durante todo esse processo, os sinos de prata em seu véu e botas tilintavam incessantemente, às vezes melodiosamente, às vezes de forma estridente. Lumian já não se sentia seguro no chão. Subiu na mesa e examinou o teto e o chão, analisando os movimentos de Leá. Baseando-se em sua experiência anterior, ele deduziu a rota que a mulher estava tentando usar para escapar. Logo, Leá acessou suas manobras acrobáticas. "Para a torre, depressa." Assim que terminou de falar, a mulher enfiou a cabeça para fora do teto e gritou com voz severa: "Seus malditos bastardos." Cada palavra era pronunciada com precisão, fazendo com que os corações de Lumian e seus companheiros disparassem, suas cabeças girassem e sua visão ficasse turva. Foi uma experiência extremamente desagradável. Valentine suportou o desconforto e esticou os braços mais uma vez. Uma luz brilhante e pura inundava o teto. "Vamos lá", ordenou Rin. Lumian saltou imediatamente da mesa, suportando a dor na panturrilha. Pisando nos rostos transparentes, correu em direção à torre, com Leá e Valentine logo atrás. Apenas Rian, coberto por uma armadura prateada, não tinha pressa para escapar. Ele ergueu a espada da Aurora e cortou a mulher que havia espiado, impedindo-a de atrapalhar a fuga de seus companheiros. Depois que Leá e os outros subiram as escadas que levavam à torre, ele se virou e os perseguiu com um salto. Uma mulher emergiu de um rosto transparente na parede lateral e soltou um grito agudo. Acompanhado do grito, uma camada de chamas negras e malévolas se incendiou na superfície da armadura prateada de Rian. Rian sentiu imediatamente sua energia se esgotar rapidamente. Sem hesitar, ele desativou a armadura da Aurora. Pontos de luz semelhantes ao sol da manhã se espalharam em todas as direções, juntamente com as chamas negras, e se dissiparam no ar. Empunhando a espada larga de luz, Rian aproveitou a oportunidade para saltar e partir do terceiro andar do castelo, subindo as escadas. Nesse momento, Lumian, ciente de que estava um pouco fraco e incapaz de aproveitar o ambiente, correu em segundo lugar. À sua frente estava Leá, cujo sino prateado tilintava suavemente. Leá parou de repente. Lumian diminuiu o passo bruscamente ao ouvir uma tagarelice. Ele então olhou para frente e ficou surpreso. A torre não era grande, podendo até ser considerada pequena. Havia escadas que davam acesso a diversas aberturas para disparo. As paredes estavam densamente povoadas de crianças. Eles estavam vestidos com roupas diferentes. Alguns pareciam ter acabado de nascer, enquanto outros tinham 3 ou 4 anos de idade. Seus membros lembravam garras de pássaro com pontas anormalmente afiadas.
Usando suas garras de pássaro, essas crianças eram como pássaros em uma floresta, empolhadas no muro e ocupando a maior parte da área. O couro cabeludo de Lumiã formigava ao ver mais de 100 rostos e corpos de crianças humanas, além de garras afiadas e perversas de pássaro, combinadas com um método anormal de empolerar-se. Mais uma vez, ele sentiu como se sua mente, seus olhos e sua alma tivessem sido corrompidos, assim como quando testemunhou o nascimento de Luilum. As crianças ainda não tinham percebido a intrusão. Algumas delas conversavam alegremente sobre diversos assuntos. O céu está tão azul lá fora. Quero sair. Sem chance. Mamãe disse que precisamos conseguir retrair nossas garras e ser como humanos normais antes de podermos sair. Nesse instante, Rian alcançou os três e disse com urgência: fiquem longe. Ele então se virou e barricou a entrada da torre como um gigante, segurando a espada da Aurora em sua mão. Liá e Valentine não perguntaram o porquê. Correram freneticamente e encontraram escadas e outros obstáculos para se esconderem. Embora Lumian não entendesse, seu instinto de sobrevivência lhe dizia para obedecer às ordens. Esses são todos aqui. A voz aguda da mulher ecoou. Cada palavra penetrava nos ouvidos de Lumian e seus companheiros, enfraquecendo simultaneamente. Logo em seguida, a mulher de vestido branco acinzentado apareceu na esquina da escadaria. Toda a torre estava impregnada de uma aura de vida, e nenhum rosto pálido era visível. 68 Purificação. Ao ver que Rian estava bloqueando a entrada da torre com a espada da Aurora, a mulher de vestido branco acinzentado sentiu um pressentimento ruim. Ela rapidamente virou a enorme tesoura, prendeu-a em volta do pescoço e puxou delicadamente. Um jorro de sangue vermelho vivo saiu imediatamente, acompanhado de um grito agudo. O sangue escorria em todas as direções como se tivesse vida própria, envolvendo todo o seu corpo. Era como se a mulher tivesse se adornado com uma armadura de corpo inteiro cor de sangue. Enquanto isso, Rian segurava a espada da Aurora ao contrário com ambas as mãos e fez uma genuflexão. Com um estalo, ele cravou a espada larga de duas mãos, que havia se condensado a partir da luz, no chão de pedra à sua frente. A espada larga desintegrou-se, transformando-se em pontos de luz que lembravam o sol da manhã. Eles estavam densamente agrupados e eram inumeráveis, formando um furacão bruxuleante e violento que avançava. Por onde passava o furacão de luz, o chão de pedra ficava extremamente fino. Alguns degraus eram achatados e rachaduras exageradas apareciam. A mulher foi completamente engolida antes que pudesse se esquivar. A armadura cor de sangue em seu corpo durou apenas um segundo antes de se estilhaçar completamente e se dissolver na luz. Dessa vez, ela havia deixado o ambiente especial do terceiro andar e estava em um lugar repleto de energia vital. Ela não conseguia mais usar os rostos pálidos e transparentes para mudar de posição. Ela só podia observar enquanto minúsculas rachaduras cor de sangue surgiam em seu corpo. As rachaduras se alargaram rapidamente e se transformaram instantaneamente em uma ferida horrível que atravessou a mulher. Enquanto seus gritos ecoavam, seu corpo se desfez em pedaços de carne. Os pedaços de carne e seu espírito continuaram sendo devastados pela tempestade de luz até que o furacão se acalmou. A carne foi moída e o espírito se dissipou. Embora Rian tenha se esforçado ao máximo para impedir que o furacão de luz atingisse os outros, ele ainda estava fraco demais para controlá-lo. Ele destruiu uma grande parte das paredes laterais e a escada atrás dele. Se Lumian, Liat e Valentine não tivessem se abrigado antes, teriam ficado feridos. Uau, uau, uau. As crianças com garras de pássaro que estavam escalando o muro se assustaram e gritaram. As orelhas de Lumian e dos outros zumbiam como se tivessem sofrido um ataque de ruído. Vamos lá. Ian se virou e se chocou contra a parede mais danificada que estava por perto. Crash! A parede se despedaçou e uma grande quantidade de pedras caiu. Apareceu um enorme buraco por onde os humanos podiam rastejar. Quando Valentine e Lumian correram em sua direção, Rian agarrou cada um deles com uma mão e saltou de uma altura de mais de 10 metros para uma árvore do lado de fora do castelo. Lão. No ar, ele chutou a árvore e voou diagonalmente para longe do castelo. Já desceu por conta própria, usando a saliência das muralhas externas do castelo para descer rapidamente, aterrissando no chão em um ou dois suspiros. Ian, Lumian e Valentine esperaram por Leá por alguns segundos enquanto as árvores tremiam violentamente. Depois de encontrá-la, correram para a parte de trás da colina e partiram antes que os outros servos os alcançassem. Em menos de um minuto, Madame Poalise estava inexpressiva ao lado do buraco aberto na entrada da torre, vestindo um vestido felpudo azul acinzentado.
As crianças que rastejavam pelas paredes rapidamente acusaram os forasteiros de serem bárbaros e cruéis, chamando por sua mãe. Madame Poalis, com o rosto pálido, permaneceu em silêncio. Na floresta ao lado da Vila Cordu, Lumian e seus companheiros pararam e olharam para trás, em direção ao castelo. Leá estava prestes a falar quando franziu a testa e disse: Estou ouvindo um bebê chorando. Está bem perto. Ela se virou para Rian e os outros e perguntou: Vocês conseguem ouvir? Lumian se assustou e escutou atentamente, ouvindo vagamente o som de um bebê chorando, mas não estava tão perto quanto Leá havia descrito. Na verdade, parecia distante. Consigo ouvir um pouco, respondeu Rian, sinceramente. A expressão de Valentine mudou como se ele tivesse se lembrado de algo. Ao mesmo tempo, o rosto de Leá se contorceu de dor e, instintivamente, ela pressionou a mão contra o abdômen, onde havia um inchaço nítido e movimentos involuntários. Valentine foi rapidamente até Leá e colocou a mão na cabeça dela, dizendo uma palavra em Hermes antigo que Lumiano acabara de aprender: Sol. Gotas de um líquido dourado e translúcido condensaram-se do nada e salpicaram o corpo de Leá. Uma fumaça negra e ilusória subiu imediatamente do corpo de Liá, e sua expressão alternava entre distorção e normalidade. Finalmente, seu abdômen retornou ao estado original e parou de se contorcer. O Faleá suspirou aliviada. Por pouco não me tornei mãe de um monstro. Felizmente, conseguimos lidar com ele a tempo, antes que pudesse se instalar. Ela exibia um sorriso no rosto, indiferente à experiência bizarra e aterrorizante. Liá se virou para Lumian, Rian e Valentine. Gostariam de se purificar com água benta? Temo que, sem saber, vocês possam se tornar mães. Sim. Lumian concordou imediatamente, mas Valentine se aproximou de Rian primeiro. Colocando a mão na cabeça de Rian, ele pronunciou a antiga palavra de Hermes, Sol. Água benta se formou e aspergiu, mas nada de incomum aconteceu com Rian. Em seguida, Valentine se purificou e nenhuma fumaça preta apareceu. Ele então caminhou até Lumian e colocou a mão na cabeça do caçador. Só. Repetiu, e gotas de um líquido translúcido caíram. Lumian sentiu subitamente uma dor aguda no peito, como se uma cobra estivesse se enterrando dentro dele. A cada movimento, o coração de Lumian acelerava ou desacelerava, causando extremo desconforto. No instante seguinte, Lumian ouviu a voz misteriosa que parecia vir de uma distância infinita, mas que também soava próxima. Não era tão nítido quanto em seu sonho, então isso o impediu de entrar em um estado de quase morte. Quando Lumião não aguentou mais, Valentine interrompeu a purificação e assentiu friamente. Você também não tem nada de errado. O Lumian soltou um suspiro silencioso de alívio, sentindo como se tivesse sido resgatado da beira da morte. Naquele momento, ele compreendeu mais ou menos o que acabara de acontecer. Segundo a misteriosa dama, ele foi gravemente corrompido por um certo deus maligno oculto. Ele só conseguia manter seu estado normal graças ao selo oportuno dessa grande entidade. Aceitar a purificação da água benta era como um demônio abraçar a luz sagrada, ele certamente enfrentaria problemas. Em outras palavras, ele era um deus maligno, uma impureza que precisava ser purificada. Graças a Deus. Se Valentine tivesse continuado ou fosse um pouco mais forte, eu teria exposto minha normalidade mesmo com o selo daquela grande existência. Não poderei passar por purificação no futuro. Nem sequer conseguirei encontrar alguém para exorcizar o mal. Eu sou o mal que precisa ser exorcizado. Lumian se alegrou e não deixou transparecer a dor residual em seu rosto. Ao perceber que seus companheiros haviam sido purificados e todos os riscos eliminados, Ian prontamente sugeriu: se seguirmos até a periferia da vila agora, ativaremos o ciclo. Caso Madame Poalis encontre uma pista e nos alcance, podemos tentar fugir e reiniciar o ciclo. Percebendo a expressão perplexa de Valentine, Ian acrescentou: receio que, se morrermos uma vez durante um ciclo, possa haver repercussões quando o ciclo for interrompido. Portanto, é melhor não perecer neste momento. Entendido. Concordou Leá antes que Valentine pudesse apresentar qualquer ideia radical. Ao perceber que seus dois companheiros haviam chegado à mesma conclusão, Valentine simplesmente assentiu com a cabeça. Nesse instante, Lumião olhou para eles, acenou com a mão e declarou: podem ir na frente. Eu vou para casa. Ian franziu a testa, confuso, e perguntou: você não está preocupado que Madame Poalis possa vir atrás de você? Lumião sorriu e respondeu: eu não sou como você. Assim que entrei na torre, tentei evitar o olhar das crianças monstro. Elas não me viram e a parteira que me viu foi morta por você. Parece que nem mesmo canalizar espíritos funciona. Como Madame Poalis pôde suspeitar que uma equipe de infiltração tão poderosa como a sua tinha uma pessoa comum como eu entre eles? Pensem bem.
Antes da chegada de vocês a Cordu, ninguém havia tentado se infiltrar no castelo. No momento em que chegaram, algo aconteceu imediatamente. Quem mais poderia ser suspeito senão vocês? Se eu fugir com você, serei arrastado para o fundo com você. Rian, Leá e Valentine ficaram sem palavras. Ficou claro que essa operação foi arquitetada por Lumian, porque, no fim, parece que ele não teve nada a ver com isso. Eles iriam assumir toda a culpa. Adeus. Se Madame Poalis não se atrever a confrontar Beyonders oficiais como vocês e o ciclo não recomeçar, os vemos amanhã na taberna. Lumian acenou com a mão e correu em direção à beira da floresta, lembrando-os: cuidem-se, meus queridos. Assim que saiu da floresta, a expressão de Lumian tornou-se séria. A explicação que ele deu para não ter escapado com Rian e os outros não era o único motivo. Era mais uma desculpa. Seu principal objetivo era voltar para casa imediatamente e se encontrar com Aurore. Assim que Aurore convidou Madame Poalis para o chá da tarde, alguém entrou sorrateiramente no castelo, e essa pessoa era a principal suspeita. Lumian teve que informar sua irmã que, se Madame Poalis viesse interrogá-la e silenciá-la, ela deveria delatar os três estrangeiros e concordar com a prisão de Madame Poalis. Assim, ela poderia descobrir e usar um segredo valioso para atrasar Madame Poalis por um tempo, impedindo-a de executar alguém imediatamente. Só permanecendo vivo haveria uma chance. Mesmo preso no ciclo, Lumian não podia se dar ao luxo de morrer facilmente, caso algo catastrófico acontecesse quando o ciclo terminasse. Além disso, assim que Madame Poalis alcançasse Leá e os outros, se ela saísse vitoriosa, um de Rian ou dos outros dois acionaria o ciclo e apagaria suas memórias. Se ela perdesse, o que haveria para se preocupar? Lumian cerrou os dentes e correu para casa pela estrada da aldeia, suportando a dor na panturrilha. Ao ver Aurore parar à porta, aparentemente ilesa, ele soltou um suspiro de alívio. Está tudo bem? Está tudo bem? Os irmãos perguntaram simultaneamente. 69 ele. Em resposta à preocupação de sua irmã, Lumian balançou a cabeça e declarou: Estou bem. Ele observou os arredores e sugeriu: Vamos conversar lá dentro. Ao chegar ao fogão, ele narrou brevemente sua expedição com Rian e os outros. Lumian então aconselhou sua irmã que, se Madame Poalis os atacasse, ela deveria se render e trair os três estrangeiros sem hesitar. Considerando os fenômenos que presenciara no castelo, Lumian acreditava que os irmãos não seriam capazes de derrotar Madame Poalis. Eles sequer conseguiam lidar com a parteira. Aurore ouviu atentamente e não conseguiu conter uma risadinha. Do ponto de vista lógico, suas táticas são de fato as melhores, mas por que acho isso estranho? É como se eu tivesse me tornado o vilão da história. Além disso, eu não sou o antagonista principal, o tipo carismático. O importante são as consequências, enfatizou Lumião a sua irmã. Em suas próprias palavras, é preciso suportar a humilhação, carregar o fardo pesado, preservar o corpo útil e esperar que ele prove seu valor no futuro. Aurore não conseguiu evitar esfregar a testa. Será que te ensinei coisas estranhas demais? Sim, Lumian sentiu com seriedade. Aurora revirou os olhos. Certo, entendi. Não confrontarei Madame Poalis até o momento mais crucial. Quando Madame Poalis percebeu que o alarme havia disparado e tentou sair, eu não a impedi. Apenas demonstrei relutância e conversei com ela por mais um minuto. Certo, por favor, detalhe os aspectos específicos da sua investigação. Ela sentou-se à mesa de jantar e escutou atentamente, caso Madame Poalis a interrogasse com raiva. Lumian puxou uma cadeira para o lado oposto da mesa de jantar e discorreu sobre as conquistas da expedição e o processo de batalha. Enquanto Aurora ouvia, sua expressão gradualmente se tornou um tanto peculiar. O que houve? Lumian percebeu a anormalidade em sua irmã. Após muita reflexão, Aurore perguntou com uma expressão estranha: há um retrato de um homem no quarto de Madame Poalis, e ele se parece com ela. Suspeita-se que seja seu irmão. Sim, os três estrangeiros especularam que ele poderia ser um membro desaparecido da família Roquefort chamado Pulit, relatou Lumian, citando as declarações de Rian e dos outros, incluindo o dandismo e o grande número de filhos ilegítimos. Ele acrescentou, de acordo com a investigação dos três estrangeiros, não existe nenhuma pessoa chamada Poalis na família Roquefort. Aurora sentiu com a cabeça e expirou. Então, tenho quase certeza de que meu palpite está correto. Sua expressão permaneceu peculiar, tornando-se apenas mais pronunciada. Qual palpite? Perguntou Lumian, perplexo. Aurore lançou-lhe um olhar de soslaio antes de responder. Talvez Madame Poalis seja, na verdade, Polite. O quê? Isso é um absurdo! Exclamou Lumian.
Um é homem, a outra mulher e Madame Poalis teve 2 filhos. Quem garante que ela os gerou sozinha? Talvez o administrador tenha feito isso por ela, retrucou Aurore, com um sorriso irônico nos lábios. E mesmo que sejam filhos da Madame Polit, isso não significa necessariamente nada. No mundo do misticismo, tudo é possível. Veja bem, se Luilund pode dar à luz um homem, por que Polit não pode se tornar uma mulher? Isso pode ser verdade, mas Somiano ainda não estava convencido. Aurore deu-lhe um sorriso malicioso. O motivo pelo qual me atrevo a fazer tal suposição, ao contrário dos 3 estrangeiros, é porque eu vi algo. Ou melhor, testemunhei algo. Você se lembra qual caminho fica ao lado do caminho Unter? Assassino, respondeu Lumian sem hesitar. Ele se sentiu atraído pelo nome, que sem dúvida era mais legal do que Unter. Na nossa organização, a Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado, havia um homem fascinado pela ideia de um assassino e que escolheu esse caminho, explicou Aurore com uma expressão cada vez mais estranha. Numa reunião, ele nos confidenciou, com um ar melancólico e preocupado, que a poção que um assassino precisa consumir após alcançar a sequência 7 se chama bruxa. Bruxa. Lumian teve um mau pressentimento no momento em que ouviu o nome da poção. Sim, bruxa. No mundo do misticismo, bruxos e bruxas são 2 conceitos completamente diferentes. Você costumava confundi-los e me chamar de bruxa de vez em quando. Era um tanto perturbador, disse Aurore, aproveitando a oportunidade para esclarecê-lo. Beber a poção da bruxa fará com que você se torne uma bruxa. Agir como uma bruxa faz com que seu corpo sofra uma transformação completa, transformando você em uma mulher. E Somian respirou fundo, aliviado por sua primeira característica adquirida ter sido a de um caçador. Se ele tivesse obtido algo relacionado ao caminho dos assassinos, poderia muito bem ter se perdido nele devido à sua ânsia. O que aconteceu com o homem que estava pensando em fazer isso? Ele bebeu? Perguntou Lumian, sem conseguir resistir. Aurore respondeu com um sorriso. Ele ficou em dúvida por muito tempo. Não queria se tornar uma mulher, mas também não queria ficar na sequência 8. Finalmente, alguém o convenceu. A vida é curta, por que não tentar? Depois disso, encontrei-o novamente em uma reunião. Não, ele já era uma ela naquela altura. Ela já era uma mulher naquela altura. Uma mulher bonita e encantadora, diga-se de passagem. Lumian ficou momentaneamente sem palavras. Aurore sorriu para ele e acrescentou, claramente se divertindo: no futuro, caso você chegue à sequência 5 e não consiga obter os materiais da sequência 4 para o caminho do caçador, você pode considerar o caminho da demoníaca. O caminho da assassina também é conhecido como o caminho da demoníaca. Demônia Lumiana achou o nome assassina desconcertante. O mundo do misticismo era repleto de perigos. Ele habilmente reconduziu a conversa aos trilhos principais. Então Madame Polit é realmente o Casanova. Até mesmo um assassino poderia se transformar em uma demônia. Um caminho que permitisse a um homem gerar filhos provavelmente o transformaria em mulher. Aurora sentiu com cautela e olhou pela janela. Suspeito que Madame Poalis tenha se transformado em mulher somente após atingir uma sequência específica. Ela precisou desaparecer para evitar ser descoberta pelas autoridades. Segundo a misteriosa dama, o poder da dádiva de uma divindade também pode ser dividido em sequências. Seu caminho anormal também incluiria a capacidade de promover a fertilidade, manipular a vida e controlar os mortos-vivos. Aurore deduziu que podia manipular a vida e controlar os mortos-vivos a partir da batalha de Lumian com a parteira. Essa foi a mesma atuação que Madame Knight, que se parecia com Madame Poalis, havia apresentado em Paramita, com os mortos-vivos a perseguindo. Aurora exclamou de repente. Qual é o problema? Perguntou Lumian, cautelosamente. Será que a irmã dele descobriu outra verdade sinistra? Aurore olhou feio para o irmão e respondeu. No chá da tarde, Madame Poalis disse que o amor é insondável. Ela desejou que ele perecesse por seu erro, mas quando ele enfrentou a morte, ela o salvou e se recusou a contar a outra parte. Na época, eu não entendi e não dei muita importância a isso. Agora, me pergunto se ela tinha algum motivo oculto para dizer aquilo. Lumian estava igualmente perplexo. Ela salvou alguém? Quando foi que ela fez isso? De repente, ele parou e ficou olhando fixamente para Aurore. Os irmãos se lembraram de que Madame Naitos havia salvado distraindo os mortos-vivos em Paramita. Mas isso foi do ciclo anterior. Lumian estava prestes a rejeitar a ideia, mas não conseguiu. Ele e Aurore trocaram um olhar e perceberam que seus olhos estavam cheios de choque e pavor. Se Madame Poalis estava se referindo a esse incidente, significava que ela retinha algumas de suas memórias do ciclo. É impossível, Aurore murmurou para si mesma. Deixa pra lá. Vamos supor que seja verdade.
Prefiro superestimar nosso inimigo do que subestimá-lo. Lumian concordou. Então, teve uma ideia. Aurore, o grande Sour, considerando que Madame Poalis poderia ter sido um homem, será que ela se apaixonou por você? Eu não fiz nada de errado. Foi você quem espionou Luilun dando à luz. Polis está apaixonado por você, retrucou Aurore. Lumian murmurou baixinho. Talvez ela acredite que você me provocou. Normalmente não me relaciono com ela, mas uma vez levei algumas pessoas para vê-la tendo um caso com o padre. Ela zombou de mim por isso. Você, por outro lado, discute literatura e tendências com ela ocasionalmente. Você até vai à casa dela para pegar um pônei emprestado. Uma voz de Aurore se elevou em desgosto. Então, por que ela estava tentando me apresentar aqueles homens horríveis de quem você me falou? Lumian fez uma pausa antes de responder. Talvez ela esteja tentando desencorajar seu interesse por homens e levá-lo até ela. Que tipo de coisas estranhas você andou lendo? Aurore lançou um olhar fulminante para o irmão. Lumião não só conseguiu dar uma resposta racional, como o fez com grande entusiasmo. Seus romances. Você escreveu algo semelhante em um deles. É mesmo, Aurore ficou pensativa. Após um instante, ela olhou pela janela e disse: Já faz um tempo, mas Madame Poalis não veio atrás de nós. O ciclo não recomeçou. Talvez ela não queira matar os estrangeiros. Se um investigador enviado pelas autoridades fosse morto, isso causaria ainda mais problemas, especulou Lumian. E ela não suspeita de mim, então também não suspeita de você. A testemunha estava morta e ninguém mais a tinha visto. Aurora assentiu com a cabeça e disse com autodepreciação: Nem estou com vontade de jantar. De repente, Lumian teve uma ideia. E se fôssemos ao castelo? O criminoso está voltando ao local do crime. Aurora riu. Lumian assentiu com a cabeça. Quero investigar o castelo. Madame Poalis não suspeita de mim, então posso passar despercebido. Ah, e eu ainda não colhi nenhuma tulipa. Posso pedir algumas sob o pretexto de fazer perfumes. Como Aurore e Madame Poalis pareciam ser amigas, não havia problema algum com as ações de Lumian. Aurore pensou por um momento antes de dizer: Podemos tentar, mas não podemos ter certeza de que Madame Poalis não causará problemas. Sim, se você não voltar em meia hora, irei até a periferia da vila e acionarei o ciclo para recomeçar. Certo, concordou Lumian. Quando Lumian chegou novamente ao castelo do administrador, o sol já havia se posto atrás da montanha, pintando o horizonte com um tom avermelhado. Ao atravessar o jardim, Lumian chegou à entrada principal aberta e aproximou-se de um criado. Com licença, minha grande sogra Aurora está criando uma fragrância. Será que eu poderia pegar emprestadas algumas tulipas da Madame Poalis? O criado, vestido com uma camisa vermelha e calças brancas, respondeu sem demonstrar qualquer suspeita. Vou perguntar à senhora. Ele desapareceu rapidamente no castelo. Pouco depois, reapareceu. A senhora disse que você pode ir direto para o jardim colhê-las. Ela realmente não suspeita de mim? Além disso, é como se nada tivesse acontecido mesmo assim. Ele se absteve de entrar no castelo e dirigiu-se ao jardim para procurar as tulipas. Foi ali que Lumiama avistou as flores e uma criada podando uma árvore florida nas sombras. Enquanto a avaliava casualmente, seu olhar congelou subitamente. A criada da dama de companhia tinha 40 e poucos anos, cabelos castanhos, olhos castanhos e um rosto bonito, sem rugas. Ela era ninguém menos que a parteira que lutara contra Valentine e os outros e que acabara sendo morta por Rian. No entanto, lá estava ela, aparentemente ilesa, com o rosto envolto na sombra projetada pelas flores e árvores. 70 Canalização espiritual. No instante em que pôs os olhos na parteira, o coração de Lumian pareceu parar de bater. Ela ainda está viva. Eu vi claramente ela ser morta por Rian, e seu espírito foi destruído. Lumian se lembrava vividamente de como a parteira havia sido reduzida a minúsculos pedaços de carne espalhados pelo chão. Algumas partes sequer puderam ser encontradas. Isso deve ser um encontro com um fantasma. Não, espera, ouça o som de respiração. Lumian lembrou-se de algumas cenas dos romances de sua irmã e seu coração passou da imobilidade a uma batida acelerada. Se não fosse pela parteira que não estava olhando para ele, ocupada em podar os galhos da árvore florida, ele teria reagido ao estresse. Caixa, caixa. Pequenos galhos de árvores que cresciam desordenadamente caíram no chão, despertando Lumian, que estava atordoado. Inconscientemente, ele deu um passo à frente, caminhando em direção ao local onde as tulipas floresciam. A parteira não o impediu, nem sequer se virou. Lumião não conseguiu evitar lançar-lhe mais um olhar furtivo. Ela estava concentrada em podar os galhos.
As sombras projetadas pelas flores e árvores faziam com que seu perfil parecesse escuro e sombrio. Sem ousar demorar-se, Lumian colheu algumas tulipas e saiu do castelo do administrador. Seu coração ainda batia forte mesmo quando ele voltou para a aldeia. Após se acalmar, Lumian caminhou em direção à casa de Raymond Gregg. Ainda era muito cedo para Aurora ativar o ciclo. Era também um prédio de 2 andares, mas comparado à casa de Lumian e Aurore, era claramente mais antigo, mais dilapidado e mais estreito. A parede externa revelava a cor cinza da pedra em meio às muitas plantas verdes que a cobriam. Naquele momento, a porta da casa dos Vreg estava escancarada, permitindo ver o fogão à esquerda, a mesa à direita e os baldes de madeira atrás. Lumian lembrou que os barris de madeira eram usados para armazenamento. Havia 2 camas de madeira simples no espaço que eles isolaram. Elas pertenciam a Raymond e sua irmã. Lumian não bateu na porta e entrou direto na casa dos Greys, como de costume. As irmãs mais velha e mais nova de Raymond ajudavam a mãe a preparar o jantar. O pai de Raymond, Pierre Grey, estava sentado numa cadeira junto à mesa de madeira, bebendo vinho barato com uma expressão sombria. Ouvi dizer que Raymond está desaparecido? Perguntou Lumian a Pierre Grey com um olhar preocupado. Pierre Grey parecia ter envelhecido consideravelmente e as poucas rugas em seu rosto estavam ainda mais pronunciadas. Ele olhou para Lumian e perguntou, confuso e surpreso: Você não sabe? Nesse instante, a mãe e as 2 irmãs de Raymond pararam o que estavam fazendo e se viraram para olhar para Lumian. Lumian não poderia ser mais honesto. Estive ocupado com meus próprios assuntos. Não vejo Raymond há dias. Pierre Greg já havia investigado e sabia que Lumian estava dizendo a verdade. Caso contrário, suspeitando que aquele patife tivesse instigado o Raymond a fugir de casa, ele o teria interrogado naquela tarde. Há 2 tardes, disseram que foi dia 29. Raymond não voltou depois de sair, disse Pierre Grey com uma expressão sombria. Estamos procurando por ele. Os 2 irmãos dele ainda estão procurando. Para onde você acha que ele teria ido? Lumian hesitou antes de responder. Ele costuma dizer que não quer aprender a pastorear, mas não tem muito dinheiro consigo. É impossível para ele ir embora sozinho. Deixe-me ver se ele deixou alguma coisa para trás. Enquanto falava, caminhou naturalmente até os barris de madeira no fundo do primeiro andar e passou por eles para chegar à cama de Raymond. A cama era muito simples, como se tivesse sido feita com algumas tábuas de madeira. No entanto, os lençóis azul acinzentados, o travesseiro de palha e a coxa com sinais de remendos estavam todos limpos. Era evidente que eram lavados com frequência. Isso porque Aurora adorava a limpeza e não permitia que piolhos aparecessem em casa ou em seu corpo. Até Lumiar não havia desenvolvido esse hábito. Portanto, quando interagia com seus colegas de brincadeira, ele os incentivava conscientemente a manter a higiene pessoal. Ele não permitia que aqueles amiguinhos ficassem sujos e vivessem com piolhos e pulgas o dia todo. Se Raymond e os outros relaxassem em algum momento e ele descobrisse que estavam com piolhos, com certeza seriam alvo de uma pegadinha. Eles poderiam até ser empurrados para o rio e obrigados a se lavar, mesmo que se recusassem. Após alguns anos de opressão, Raymond passou a ajudar habitualmente na limpeza do meio ambiente quando retornava para casa. Não encontramos nenhuma mensagem, disse Pierre Grey com uma expressão preocupada enquanto seguia até a cama. Lumian sentou-se ao lado da cama de Raymond e estendeu a mão por baixo do travesseiro. Ele encontrou 2 itens, uma caneta tinteiro vermelha escura rachada e um caderno cheio de anotações manuscritas. Raymond tinha sede de conhecimento, mas poucas oportunidades de receber educação. Na época do Imperador Roselle, aldeias como Cordu tinham escolas municipais obrigatórias, instaladas no mesmo edifício que o escritório do administrador. O edifício também abrigava um centro de recrutamento do exército, uma comissão de exame físico para recrutas e outras instituições, mas, no fim das contas, havia apenas alguns funcionários. Nas últimas décadas, muitas aldeias perderam suas escolas. A igreja oferecia aulas dominicais para a maioria das populações, mas em Cordu, os anciãos instruídos tinham que ensinar as crianças esporadicamente. Com o tempo, alguns jovens voltaram a ficar analfabetos. Quando Lumian estava de bom humor, dizia que precisava de dinheiro para bebidas. Então, vendeu suas canetas tinteiro e cadernos antigos para Raymond, Ava e outros por um preço baixo, ensinando-lhes algumas palavras no processo. Raymond levava cada lição tão a sério quanto o treinamento de combate e o trabalho com pastores na produção de queijo nas montanhas para ganhar dinheiro. Ele estava determinado a mudar seu destino. Lumian retirou a caneta tinteiro e o caderno de exercícios, ficando olhando para eles por um longo tempo. Perguntei ao padre. Ele disse que são apenas palavras simples que não formam uma frase. Pierre Grey suspiou.
Lumian folheou o caderno de exercícios, notando como a caligrafia havia melhorado, passando de desleixada e feia para algo aceitável. É verdade, não há mensagem nenhuma. Ele concordou com Pierre Greg antes de acrescentar, mas eu me pergunto se há um código que pode ser decifrado em uma frase. Você já ouviu uma história parecida, não é? A Aurora contou para muitas crianças da aldeia. Elas comentaram sobre isso em casa. Isso incluía o irmão e a irmã mais novos de Remun. Sim, eles fizeram. Pierre Greg assentiu com a cabeça. Os moradores de Cordu costumavam se reunir na cozinha à noite para conversar, rir e contar histórias quando não tinham dinheiro para ir à taverna. Os visitantes de primeira viagem tinham que seguir as normas sociais gentis e trazer uma garrafa de vinho, mesmo que fosse barata. Pierre Greg ouvira uma história semelhante de seu filho mais novo durante uma reunião desse tipo. Lumière ergueu o caderno de exercícios com confiança. Vou levar de volta para Aurore para que ela examine e veja se consegue encontrar alguma coisa. Tudo bem, disse Pierre Grey, sem achar que fosse algo valioso. Após deixar a área cercada por barris de madeira, Lumière caminhou em direção à porta e Pierre Grey sentou-se novamente. Alguns passos depois, Lumière ouviu Pierre Grey suspirar e murmurar: se ele não quisesse aprender a pastorear, poderia ter me dito. Porque ele simplesmente foi embora. Nossa família logo ficará rica. Ele não precisará mais aprender a pastorear. Rico, o coração de Lumière disparou quando ele se virou, fingindo curiosidade. Que oportunidade é essa para enriquecer? Pierre Grey não levantou o olhar, mantendo a cabeça baixa enquanto dizia, desanimado: o horóscopo da nossa família está prestes a mudar. Nossa sorte vai melhorar. O quê? Lumian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem te contou isso? Perguntou ele. Pierre Greg não respondeu, continuando a lamentar. Ao voltar para casa, Lumian imediatamente informou sua irmã que a parteira ainda estava viva. Aurore franziu as sobrancelhas loiras. Ela não é necessariamente uma pessoa viva. Hã? Lumian ficou surpreso. Aurore ponderou e disse: não conversamos sobre isso antes. O caminho da Madame Poalice pode ter o poder de controlar os mortos-vivos. Talvez seja um zumbi. Impossível, disse Lumian. Eu a vi sem ativar minha visão espiritual. Além disso, não havia sinais de costura em seu corpo. Naquela época, ela foi cortada em muitos pedacinhos por Rian. Lumian lembrou e disse, e eu a ouvi respirando. Nesse momento, Lumian fez uma pausa. No entanto, ela estava realmente um pouco lenta. Sua expressão era sombria e seus olhos não tinham o brilho esperado. Ela era quase idêntica a Naroka, aquela que eu vi na noite do ciclo anterior, quando Naroka tomou a iniciativa de entrar em Paramita. Naroka, cujo rosto estava pálido e os olhos vazios. É claro que a parteira obviamente se assemelhava mais a uma pessoa viva. Aurora sentiu com a cabeça e disse: um estado especial mais próximo dos mortos-vivos? Sem conseguir encontrar uma resposta, ela fez um gesto para que Lumian dissesse algo mais. Lumian relatou tudo o que havia acontecido, em detalhes, com as palavras do pai de Remund, como se nada tivesse ocorrido no castelo. Aurora escutou em silêncio e assentiu com a cabeça. Madame Poalice parece não querer dar prosseguimento à questão do castelo. Gostaria de saber o que ela está escondendo. Além disso, sua descoberta prova que uma parte da anomalia na aldeia está relacionada a ela, mas ela não parece estar envolvida no ciclo. O que ela quis dizer é que o envolvimento de Madame Poalice na anomalia se dava principalmente com a fertilidade, a morte, a alma e Paramita. Nada a ver com o loop temporal. Eu também acho. Lumian teve essa intuição durante suas explorações. Parece que a pessoa por trás do padre e companhia provavelmente não é Madame Poalice. Referindo-se às palavras do pai de Remund, ele deduziu: aquele que espalhou a notícia de que fazer algo pode afetar o horóscopo e trazer boa sorte. Aurore concordou secamente. Vamos investigar amanhã e ver se conseguimos canalizar o espírito de Raimundo esta noite. Após o jantar, Aurore percebeu que já estava na hora e começou a montar o altar. Ela estava rezando em silêncio, então acendeu apenas uma vela, mas essa vela foi substituída por outra feita de flores do sono e outros materiais. Aurore consagrou uma dália de prata e criou uma barreira de espiritualidade. Em seguida, pingou o extrato feito de baunilha noturna e flores da lua sobre as chamas alaranjadas, criando uma névoa tênue. Vendo que os preparativos estavam completos, Aurora olhou para o caderno de exercícios no altar e deu um passo para trás. Ela disse na antiga língua de Hermes, eu. Ao pronunciar a palavra, seus olhos escureceram, como se um vento invisível a estivesse envolvendo. Eu invoco em meu nome. Essa foi a segunda frase que ela disse e ela mudou para Hermes.
Como não sabia onde o espírito de Raimundo estava, ela não podia se comunicar diretamente com ele. Só podia tentar invocá-lo. Como uma Beyonder selvagem, não ousava rezar para a deusa da noite eterna que era responsável por aquele domínio. Só lhe restava confiar em si mesma. As chances de sucesso não eram altas, a menos que o espírito de Raimundo estivesse de fato em algum lugar em Cordu e muito perto. Aurore continuou a recitar: o espírito que permanece na vila de Cordu. O homem chamado Raymond Gray. O dono deste caderno. A chama alaranjada da vela oscilou subitamente, absorvendo a névoa ao redor e tornando-se ligeiramente maior. Sua luz ondulava e era tingida de um azul profundo. Gotas de suor surgiram na testa de Aurora enquanto ela começava a buscar forças em diversos materiais. Em meio ao vento uivante, uma figura surgiu acima das chamas azuis. Após ativar sua visão espiritual, Lumian viu uma figura translúcida. Ele tinha cabelos e olhos castanhos, parecendo bastante comum. Era Raymond Gray. Ele ainda estava, de fato, na aldeia. O corpo de Raimundo estava inchado, seu rosto pálido, e lágrimas cor de sangue escorriam dos cantos de seus olhos. O que Aurore ficou claramente atônita. Após o ciclo ser reiniciado, Raimundo apenas desapareceu e não se afogou. Como seu espírito acabou assim? Exatamente. Se ele não tivesse se afogado, como poderia ter se tornado um espírito? Eles eram contraditórios. Em meio à sua confusão, Aurore perguntou: Raymond Gray, por que você desapareceu? A expressão de Raymond tornou-se subitamente feroz quando ele gritou bruscamente: Eles me afogaram.